para cálculos envolvendo concentração comum, concentração em quantidade de matéria, porcentagem em massa, partes por milhão, partes por bilhão, é imprescindível saber operar com regra de 3. A regra de 3 ela apresenta duas grandezas e duas situações, no mínimo. Este problema é um exemplo da utilização da regra de 3 simples. Tem duas grandezas e duas relações, duas informações no texto. A massa de 1 mol de H2O é 18 gramas. Quantos mol de H2O há em 72 gramas de H2O? Bom, observem que o exercício traz duas grandezas. Ele traz a grandeza mol e traz a grandeza gramas. A grandeza quantidade de matéria e a grandeza massa, na verdade. Grandeza quantidade de matéria dada na unidade de medida mol. A grandeza massa dada aí na unidade de medida gramas. E ele traz duas relações, uma conhecida e uma que nós vamos descobrir. Primeiro ele fala que 1 mol de H2O é 18 gramas, então ele trouxe uma relação entre as duas grandezas, entre as duas unidades de medida. Depois, a seguir, ele fala quantos mol há em 72 gramas. Então, quantos mol? Mol ele não sabe, mol você vai determinar, você vai descobrir, e grama foi dado. Para montar a regra de 3, nós devemos organizar esses valores dados aí da seguinte forma. Sempre colocar grandezas de mesma unidade embaixo uma da outra. Assim, nós vamos ter o seguinte. Eu vou colocar massa aqui e quantidade de matéria aqui. Essa é a coluna massa. Primeira massa que ele fala, 18 gramas. A massa de 1 mol é 18 gramas. Então ele falou que a massa é 18 gramas. Essa é a massa de quê? De 1 mol. Então significa que quando a massa é 18 gramas, a quantidade de matéria é 1 mol. Essa foi a relação que o exercício deu, de mol para gramas, de quantidade de matéria para massa. Ele disse que 1 mol é 18 gramas. Então, no lugar da massa, 18 gramas, no lugar da quantidade de matéria, 1 mol. Essa é a relação conhecida. Agora nós vamos para a relação que nós vamos determinar. Olha lá, ó. Quantos mol de H2O há em 72 gramas? Então, mol agora é desconhecido. Quantos mol? Você falou quantos mol? Eu não sei mol. Vou descobrir mol. Mas ele disse, há em 72 gramas. Veja que eu vou pôr 72 gramas aqui, ó, embaixo de 18 gramas. Porque é massa. Então, nós vamos ter 72 gramas equivalendo a uma certa quantidade aqui em mol, que nós vamos descobrir. Recapitulando. Grandeza de mesma unidade embaixo de grandeza de mesma unidade, grama embaixo de grama, mol embaixo de mol. Mol nós vamos descobrir. Primeira relação, a que o exercício deu, 18 gramas é 1 mol. Segunda relação, a que nós vamos descobrir, 72 gramas. Quantos mol que dá? Agora, nós vamos analisar se essas grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Na concentração, que é a nossa matéria de química aí, concentração, quantidade de matéria, concentração comum, todos que vamos tratar de concentração, normalmente vai ser diretamente proporcional às grandezas. Mas como a regra de 3 ela se aplica a várias, diversas situações, é bom que vocês saibam usar ela em todas as situações. Primeira coisa que a gente faz, antes de fazer a multiplicação, analisa se é direto ou inversamente proporcional às grandezas. Pensa o seguinte, você tem uma certa quantidade de água aqui, ó, 1 mol, um pacote com certa quantidade de partículas. Isso equivale a 18 gramas. Se você, eventualmente, diminuir isso aí para meio mol, para 1/4 mol, o que vai acontecer com a massa? Vai aumentar ou diminuir? Se você aumentar essa quantidade de matéria, se você dobrar ela, o que vai acontecer com a massa? Vai aumentar ou vai diminuir?
Se eu tiver um pacote chamado 1 mol, tem 18 gramas. Se eu tiver 2 pacotes, se eu aumentar a massa, aumentar a quantidade de matéria, o que a massa faz? Aumenta ou diminui? Se eu tiver uma caixinha que tem 1 mol, tem 18 gramas. Se eu tiver 2 caixinhas, 2 mols, vai aumentar ou vai diminuir? Você pode notar que quando eu aumento a quantidade de matéria, a massa aumenta. Quando eu diminuo a quantidade de matéria, a massa diminui. Se o aumento de uma equivale ao aumento da outra, ou a diminuição de uma equivale à diminuição da outra, nós temos grandezas diretamente proporcionais. Veja que a seta está as duas para o mesmo lado. Se uma aumenta e a outra diminui, são inversamente proporcionais. Sempre que for diretamente proporcionais, que é o nosso caso aqui, vocês vão multiplicar cruzado. Produtos extremos igual a produtos meios, lá da matemática. Se tiver complicado entender isso, só lembra o seguinte, multiplica cruzado. Como multiplica cruzado? O que está aqui em cima, ó, multiplica do outro lado o que está embaixo. 18 vezes x, 18x. O que está aqui embaixo, multiplica do outro lado o que está em cima. 72 vezes 1, 72. Então, nós vamos ter x igual a 72. E o 18 que está multiplicando, vai passar dividindo. Então, vai ser 72 dividido por 18. Quanto que vale o x? E 72 dividido por 18, que dá 4. Qual que é a unidade? O que a gente está procurando? Ó? Quantos mol de H2O? Então, 4 mol. Vejam que agora a pergunta é outra. Ó. Quantas moléculas de água estão presentes em 72 gramas de H2O? Nós já sabemos que 72 gramas de H2O são 4 mols. Para determinar a quantidade de moléculas existentes aqui, nós precisamos do número de Avogadro. O número de Avogadro é aproximadamente 6 vezes 10 a 23. O que significa isso? Significa que em cada mol, em cada 1 mol, há 6 vezes 10 a 23 partículas, íons, átomos ou moléculas nesse caso. Mais uma vez, nós vamos usar a regra de 3 e nela nós vamos dispor as grandezas de mesma unidade embaixo uma da outra. Então, quando eu falo de mol ou de quantidade de matéria, eu vou colocar aqui, ó, nessa primeira coluna. Quando eu falo de moléculas ou de partículas, de elementos, de quantidades, de pequenas partículazinhas, eu vou colocar aqui nessa coluna. Nós sabemos que em 72 gramas de água há 4 mols. Nós fizemos essa conta agora mesmo. Mas se nós não soubéssemos, era só a gente fazer a regra de 3 feita no exercício anterior e encontrar esses 4 mols. Então, nós sabemos que 72 gramas equivale a 4 mol. Sei também que em 1 mol tem 6 vezes 10 a 23 moléculas. Em 4 mol, quantas moléculas terá? Quantas moléculas de água? Observe que quantas, falou quantas, é incógnita, é o que queremos saber. Estão presentes 72 gramas de H2O. 72 gramas equivale a 4 mol. Em 1 mol, 6 vezes 10 a 23. Em 4 mol, quanto? Mais uma vez, uma regra de 3 com grandezas diretamente proporcionais, já que se eu aumentar a quantidade de mols, eu vou aumentar o número de moléculas. Se tiver 1 mol, eu tenho 6 vezes 10 a 23. Se eu tiver 2 mol, dobro a quantidade de moléculas, 12 vezes 10 a 23. Basta multiplicar cruzado. 1 vezes x, x, 4 vezes 6, 24.
vezes 10 a 23. Veja que eu estou fazendo 4 vezes 6 vezes 10 a 23. 4 vezes 6, 24, vezes 10 a 23 moléculas. Normalmente a gente dá essas respostas em notação científica, que vai ficar da seguinte maneira: 2,4 vezes 10, veja o que eu fiz. A vírgula estava aqui, ó, oculta, ela está sempre à direita do número. Estava aqui à direita. Se eu ando com ela uma casa para a esquerda, eu diminuo o valor do número 24, diminui para 2,4. Portanto, eu devo aumentar o expoente do 10 de 23 para 24. Andei uma casa, uma vírgula para a esquerda, aumenta uma unidade no expoente do 10. Então, 2,4 vezes 10 é 24 moléculas. É o que nós temos em 72 gramas de água. Porque é o que nós temos em 4 mol. E 4 mol, 72 gramas de água.